Cabe a mim hoje uma tarefa muito desafiadora, quem sabe, ou como dizem os mais antigos, quiçá. Quando eu digo os mais antigos, eu me refiro ao meu pai, pastor Ivo. Quiçá, irmão Osório, uma das mensagens mais difíceis de pregar na minha vida. Eu costumo introduzir, Vitor, as mensagens com a minha percepção e o meu sentimento sobre elas, ou sobre o tema. Alguns são os temas mais centrais do Evangelho, outros são os assuntos mais importantes que nós precisamos saber, outros são assuntos que inevitavelmente tocam a todos e todos estão incluídos. E esse eu julgo, pastor Ivan, ser o mais difícil para um pastor pregar, porque o tema da mensagem de hoje, pode lançar aqui na tela por gentileza, é justamente o sustento dos ministros e o sustento dos pastores. Aí eu estou, Nani, discutindo com essa palavra aqui, os irmãos sabem, faz acho que quase 2 meses. Eu comecei num último domingo do mês dizendo eu vou pregar, e daí consegui me convencer a pregar na ceia, a palavra de ceia. E daí para frente, irmã Maria, eu tenho jogado essa palavra para frente, e eu sei que depois dela tem outros textos maravilhosos, e esse também é. Mas eu não poderia de forma alguma pular. E esse é um assunto muito complicado e controverso, tanto nas igrejas quanto no pensamento cristão. E eu quero que você me ajude nessa palavra, porque nós costumamos dizer que quando a gente fala de louvor, o que acontece? A gente fica feliz. Quando nós falamos de oração, de prosperidade, de bênção de Deus, a gente fica feliz. E quando a gente fala de oferta, como é que a gente fica? Feliz. Então, quando eu estiver ministrando aqui, por mais que a palavra esteja pegando, ao invés de você franzir a testa, dê um sorriso para mim. Vai me ajudar a continuar ministrando a palavra dentro do possível, com toda a tranquilidade do mundo. Porque daí você vai perguntar, pastor, por que o pastor fala dessa forma? Eu não precisaria explicar isso para você, mas eu li muito para ministrar a palavra de hoje. E todos nós sabemos que pastor, para muitas pessoas, é sinônimo de mercenário. Ou estou falando uma novidade para alguém? Pastor Olavo? Sim. É a palavra de Deus? É a palavra de Deus. Pregue sem constrangimento. Amém, farei. Ele disse em outras palavras, não dá explicação, prega. Amém. Farei isso nessa manhã. E é um tema muito, muito desafiador. Não só para mim, para você. Porque quando você se converte, você vai na igreja, você escuta a piada dentro de casa, no meio da sua família. Nem vou dizer a piada que você escuta de frente para trás, de trás para frente, né? Escuta no trabalho, escuta em qualquer lugar. Tu vai na igreja, a primeira coisa que alguém te diz é citar sobre a contribuição, não é para a igreja, é para os pastores. E depois de estudar bastante esse assunto, estar convencido dele, desejo ministrar, eu levantei aqui 4 motivos. Primeiro porque nós estamos fazendo uma ministração sequencial e esse é o próximo texto a ser abordado. Segundo, porque Paulo ensinou a igreja sobre esse assunto. Terceiro, porque há um paradigma existente no pensamento comum cristão, que em nome de Jesus, diga assim comigo, precisa ser quebrado. Eu quero dizer uma coisa para você, esse paradigma não é só seu, não é só da igreja, por isso eu não estou pregando só para você. Por algumas vezes eu compartilhei com o pastor Ivan o desejo, dizer, meu pai, o que tu acha se eu tiver condição de trabalhar secularmente,
para não precisar depender da igreja. E por diversas vezes o pastor Ivan me recomendou: não é isso que a palavra nos ensina. Porque essa não é uma inquietação, muitas vezes, ou um tema que somente está no meio da igreja, mas ele também, em alguns momentos, acaba, sabe aquela verdade que acaba sendo dita e falada e a gente vai se convencendo dela? Nós estamos vivendo muito nisso nesses dias, ou vendo isso acontecer nesses dias. E eu creio em nome de Jesus que a ministração dessa manhã está aqui, está colocada por Paulo, porque existe um paradigma na mente da igreja que precisa ser quebrado através da palavra, em nome de Jesus. Amém? Amém? E quarto, porque por mais difícil que seja, como pastor, tratar desse assunto, se Paulo, que estava falando acerca dele, foi corajoso em ensinar sobre esse assunto, por que eu deixaria de expor esse texto? Abra sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 9, do versículo 1 até o versículo 14. Eu vou ler na versão NVI. Todos os pastores que ministram aqui, e já fica um lembrete para os pastores, cada vez que nós ministrarmos, nós escolhemos a versão NVI, porque um dia um irmão disse para mim: pastor, é difícil, às vezes o pastor lê uma versão e a minha Bíblia tem outra versão, e para os novos é difícil às vezes acompanhar. Então nós escolhemos como igreja a versão NVI, e sempre pregarmos com base na versão NVI, para facilitar para quem quer acompanhar o texto, como nós usamos aqui. Essa é a versão NVI de 1 Coríntios capítulo 9. Eu vou dividir o texto em duas partes, é um capítulo muito comprido, e a primeira parte Deus fala sobre a consciência da igreja, a segunda parte Deus fala também sobre a consciência do apóstolo Paulo. Então semana que vem, se assim o Senhor nos permitir, nós vamos caminhar para a segunda parte dessa ministração, que para mim é ainda mais profunda e valiosa. E Paulo diz assim: não sou livre, não sou apóstolo, não vi Jesus nosso Senhor, não são vocês resultados do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber, não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente, como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? Ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Quem serve como soldado à própria custa? Quem planta uma vinha e não come do seu fruto? Quem apacenta um rebanho e não bebe do seu leite? Não digo isso do ponto de vista meramente humano. A lei não diz a mesma coisa, pois está escrito na lei de Moisés: não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Por acaso é com bois que Deus está preocupado? Não é certamente por nossa causa que ele o diz? Sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador, quando ara, e o debulhador, quando debulha, devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais? Mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao Evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e que os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Da mesma forma o Senhor ordenou aqueles que pregam o Evangelho que vivam do Evangelho. Amém? À primeira vista, esse capítulo não tem nada a ver com o capítulo anterior. Eu tenho em mente, latente na minha mente, o que nós falamos no capítulo anterior. Você não deve ter, porque nós falamos, eu creio que há mais de 6 ou 7 domingos atrás. Mas nós falamos sobre as comidas sacrificadas e a liberdade cristã de comer algumas coisas, e eu comecei com uma série de perguntas que eu disse para os irmãos: eu não vou respondê-las, mas são justamente perguntas que às vezes estão no nosso meio. Isso é pecado ou não é pecado? Isso pode fazer ou isso não pode fazer? Ontem, depois da palestra da cruz, uma irmã veio me perguntar se podia usar um crucifixo com Jesus.
E tem uma série de questões na vida cristã que a Bíblia não fecha a questão e não nos dá uma conclusão definitiva, e que vai precisar ficar para a consciência de cada um, e mais do que para a consciência de cada um, Marcos, para a consciência do meu irmão acerca daquilo que eu faço. E a gente pensa assim, agora Paulo está falando de um outro assunto, ele pula da liberdade cristã e vai para o assunto do sustento pastoral. E eu quero dizer aqui para você que Paulo, tentando exemplificar alguma coisa sobre liberdade cristã, Paulo lança a mão de uma coisa que ele tinha direito e não usava, mas que ele tinha direito. E nesses primeiros 15 versículos, Paulo reforça sobre o direito, o dever, ou a necessidade, ou a importância, ou a ordenança do Senhor, do sustento dos ministros. E você tome aqui ministros como pastores, como missionários, como obreiros de tempo integral. Amém? Tempo integral é uma expressão que nós tomamos do inglês full time, que é uma pessoa que não tem outra atividade que traga remuneração, mas se dedica exclusivamente para o trabalho da igreja. Esse é um ministro full time, porque pela palavra todos nós somos ministros, todos nós servimos, todos nós trabalhamos. Mas o ministro full time, na grande maioria, são pastores, mas na igreja nós temos também alguns irmãos na área administrativa, alguns irmãos na área do louvor, em outras áreas que vivem full time do trabalho na igreja e com a igreja. E no capítulo 9, Paulo, de acordo com MacArthur, nesse primeiro trecho do capítulo, Paulo dá 6 razões pelas quais ele, como apóstolo, tinha direito de ser apoiado pelas igrejas a quem ele ministrava, igrejas que ele pastoreava. E eu, revendo o comentário de MacArthur, de todos os que eu li, todos riquíssimos, tenho lido muito sobre isso nas últimas semanas, mas eu escolhi a base dele, mas eu excluí 2 para tentar ser mais econômico nas minhas palavras, e ao invés de 6, eu peguei emprestado 4 pontos, 4 razões pelas quais Paulo tinha o direito de ser apoiado pelas igrejas. A primeira, que ele era um apóstolo. A segunda, que é costume pagar os trabalhadores. A terceira, que é o padrão da lei de Deus. E a quarta, que Jesus ordena que seja feito dessa forma. O primeiro motivo que Paulo usa não se aplica a nós ou a ninguém, porque nós não acreditamos que o ministério do apostolado nos dias de hoje ele ainda está ativo. Existiram um grupo de apóstolos, pessoas que viram Jesus, que receberam uma missão direta de Jesus. Algumas igrejas usam o termo apóstolo da igreja. Apóstolo é uma pessoa que fala em nome de, está revestido de toda a autoridade para falar em nome de, um procurador que assina em nome de outra pessoa. E nós entendemos como igreja e como doutrina que só existiram 12 apóstolos, ou quem sabe 13, se nós vamos concordar com a inclusão de Matias no hall dos 12 discípulos de Jesus no lugar de Judas. Então, se ele está dentro, são 13, junto com Paulo, porque Paulo também é um apóstolo de Cristo, porque foi comissionado diretamente por Cristo. E aqui está o primeiro argumento do apóstolo Paulo do porquê ele deveria receber sustento da igreja. Esse é o único argumento que quem sabe não vale nos dias de hoje, porque nós não entendemos que existem apóstolos nos dias de hoje. Porém, no que diz respeito à autoridade e à função do apóstolo Paulo de pastorear, evangelizar e fundar igrejas, isso sim, existem hoje homens e mulheres que exercem essa função no meio do corpo de Cristo. Mas Paulo, nos 6 primeiros versículos, ele fala sobre isso, e ele diz assim: não sou livre. Paulo está querendo dizer, ele usa 3 perguntas retóricas, ele diz: não sou livre, não sou apóstolo, não vi o nosso Senhor,
Não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor? Ainda que eu não seja apóstolo para outros, certamente eu sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado no Senhor. Essa é a minha defesa, versículo 3, diante daqueles que me julgam. Já existia julgamento naquela época, pelo envolvimento das coisas espirituais com as coisas materiais. E Paulo está justamente defendendo na sua carta e dizendo: existem pessoas que me julgam. E ele diz: eu não sou livre, eu não tenho direito. E Paulo tem que dar um carteiraço dizendo: eu não sou apóstolo. E aí ele justifica o seu apostolado para aqueles que estivessem duvidando, que como Jesus não foi um dos 12 discípulos de Jesus, ele reforça, ele ainda diz na terceira pergunta retórica: eu não vi o nosso Senhor. Paulo viu Jesus ressuscitado. Jesus vem e fala diretamente com ele e o comissiona para ser o apóstolo dos gentios. E é justamente isso que Paulo está dizendo. Ele diz: eu não sou um apóstolo. Está intimamente relacionado com o primeiro. Como apóstolo, ele não prega, ensina a sua própria filosofia. Ele foi apóstolo do Senhor, contratado para levar o evangelho aos gentios. E nesse ponto ele dá duas provas do seu apostolado. A primeira: eu não vi o nosso Senhor. E a segunda prova do apostolado, ele continua no final do versículo 1 e continua no versículo 2, ele disse: vocês não são resultado do meu trabalho no Senhor, como se ele dissesse: vocês podem duvidar do meu apostolado, agora olhem para vocês, vocês não têm a marca na vida de vocês, do meu ministério, do meu apostolado. Paulo está dizendo: não são vocês resultado do meu trabalho no Senhor, ainda que eu não seja apóstolo para outros, ainda que eu não seja apóstolo, quem sabe, para os judeus, para os gentios, eu o sou. Certamente sou para vocês, pois vocês são o selo do meu apostolado. Paulo está dizendo: vocês, igreja de Corinto, lembrem que Paulo está escrevendo uma carta para uma igreja que ele mesmo fundou. Depois ele sai de lá, agora ele está em Éfeso, e parece que alguém vai até Éfeso e diz para ele o que está acontecendo em Corinto. E uma das coisas que provavelmente deveria estar acontecendo em Corinto era um questionamento sobre essa questão, naquela época. E Paulo está apelando para aquilo que ele viveu com a igreja na sua origem. Ele diz: olhem para vocês, para a marca na vida de vocês, o que vocês eram antes de conhecerem o evangelho pregado por mim. E ele diz: vocês como igreja são um selo do meu apostolado no Senhor. E aí no versículo 3, Paulo diz assim: essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Leia aí na sua Bíblia, por favor, para você me acompanhar no texto bíblico. Olha o que Paulo está tendo que dizer para a igreja. Ele diz assim: esta é a minha defesa diante daqueles que me julgam. O termo utilizado aqui é diante daqueles que me examinam. Diante daqueles que me examinam. Daí eu começo a imaginar essa expressão que o apóstolo Paulo usa. O que ele estava querendo dizer com me examinam? Ele chegava na igreja de Corinto e eu acho que os irmãos examinavam a roupa dele. Ele comia alguma coisa e daqui a pouco a igreja de Corinto examinava o que ele estava comendo. O texto diz: essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Esse termo examinar era um termo legal para a investigação ou inquérito feito antes de uma decisão ser tomada em um caso.
Deixa eu ver se eu concordo com Paulo receber um salário. Primeiro eu vou fazer um exame da vida dele. E Paulo deseja defender claramente o seu direito. E o primeiro direito que Paulo defendeu foi o de ser apoiado financeiramente por aqueles a quem ele ministrava. E o versículo 4, logo ele diz, acompanha aí na sua Bíblia: não temos nós o direito de comer ou beber? Ou seja, como um ministro diz, Barclay, de Deus, para não mencionar como um apóstolo, eu não tenho direito de esperar que pelo menos alimentos e bebidas serão fornecidos a mim. E Paulo reforça isso em 1 Timóteo capítulo 5, 17 e 18, e Gálatas 6, textos que nós já vamos ler mais à frente. E como é difícil nós olharmos para os homens que nos lideram espiritualmente como homens de carne e osso. Eu lembro de uma irmã que foi fazer um trabalho na casa do pastor e ela foi muito curiosa para ver como que deveria ser a casa de um pastor. Daqui a pouco dentro de casa os pastores caminhavam de joelho, ou como é que era a oração do almoço na casa de um pastor, né? Meu Deus, todo mundo deve falar em língua estranha na hora da oração. E aqui há um problema normal e natural que a gente tem com quem nos abençoa espiritualmente, é nós descermos isso para o mundo real. Que essa pessoa que nos abençoa espiritualmente, ela não é só um ser espiritual. Deus é espírito. Os homens que Ele usa para nos abençoar são homens de carne e osso. E como é difícil lidar com as dificuldades, com os problemas e às vezes com as necessidades. E eu coloquei aqui uma expressão: como é difícil vermos os nossos pastores e líderes espirituais como homens de carne e osso. E se você não sabe disso, eu quero lhe dizer, um pastor tem necessidades materiais. Um pastor tem necessidade de descanso. O pastor não é uma máquina, de vez em quando ele dorme. E de vez em quando dorme mais. Os irmãos lembram daquela história de um pastor que foi tirar férias? Daí está ele lá correndo, ou não sei fazendo o que na praia. Correndo não seria eu, né? Então vou usar porque a história não é minha, de um outro pastor. Está ele lá correndo e daqui a pouco chega um irmão e diz: ah, pastor, descansando? Sim, irmão, graças a Deus. Ah, o diabo não descansa, pastor. O pastor muito rápido olhou para o irmão e disse: eu sei que não descansa, ele lhe mandou aqui para me tentar nas minhas férias. Eu sei que ele não descansa. Irmãos, eu não estou falando de uma coisa assim anormal, estou falando de uma coisa que acontece com um crente quando vê uma imagem do seu pastor descansando. Irmãos, eu creio tanto nessa palavra que eu acredito que a ministração dessa palavra haverá de transformar algum paradigma na minha cabeça, na nossa cabeça e no senso comum do crente maduro, porque Paulo, por momentos, ele abdicou desse direito por causa do crente imaturo. Isso nós vamos ver domingo que vem. Mas hoje o que Paulo está fazendo aqui, ele está justificando, argumentando sobre o seu direito diante daqueles que o julgam e o examinavam para saber se ele tinha direito. Às vezes o diabo usa a imaturidade de algum crente com algum comentário, com algum olhar, com algum julgamento injusto para ferir um pastor. Nós precisamos ter cuidado com isso.
O pastor maduro consegue lidar com alguns julgamentos, mas nós precisamos ter cuidado com isso. Uma vez aconteceu que um irmão falou para um pastor que estava pagando um jantar com uma nota de R$100. Aquele irmão, de uma forma amistosa, disse: olha, bem a nota que eu dei de oferta domingo. Uau! Segura esse rojão. Depois dá uma risadinha. É brincadeira. Eu li um artigo que depois eu vou recomendar para os irmãos, no final eu vou ler uma porção um pouquinho maior dele. E esse artigo começa falando alguma coisa nesse sentido, sobre justamente esse entendimento que é necessário que tenhamos sobre a realidade de um líder espiritual, no caso de Paulo, como uma pessoa de carne e osso. E é o que ele diz aqui, ele disse: vocês... Cito o texto de novo: essa é a minha defesa diante daqueles que me julgam. Não temos nós o direito de comer e beber. E aqui é um movimento que eu preciso fazer, de entender que as pessoas que nos abençoam espiritualmente são homens e mulheres de carne e osso. Amém? Olha para quem está do seu lado e diga assim: os seus líderes espirituais são de carne e osso. Eles têm ouvido, eles têm olhos, eles têm boca, eles têm emoções, eles se entristecem. E Paulo está dizendo: não temos nós o direito de comer. Olha o que Paulo apela para a coisa mais essencial. Eles não temos nós o direito de comer e beber. Existem expectativas irreais que fazem na pessoa do pastor. Só para exemplificar, eu fiz uma pesquisa, esse artigo diz, sobre quanto tempo as pessoas entendiam que o pastor deveria dedicar por dia a visitas, aconselhamentos, estudos, oração, planejamento, administração, reuniões, descanso, família, pregação e etc. A soma deu 40 horas por dia de trabalho. As pessoas esperam um super-humano infalível, sem emoções, gênio da Bíblia, da liderança, das questões humanas. Não entendem que serão cuidadas por alguém que sim é chamado ungido por Deus, mas é limitado, falho, tem sentimentos, não sabe tudo da Bíblia, está crescendo como líder e pessoa, e ainda tem muito a aprender sobre o cuidado com o povo. Paulo continua no versículo 5, acompanhe aí na sua Bíblia. Não temos nós o direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro? E aqui deixa eu dizer para você, esse texto é um texto para você que um dia for falar com algum católico que acredita que Maria não teve mais nenhum filho depois de Jesus. E esse é um dos textos que nós protestantes usamos para mostrar que quando o apóstolo Paulo diz os irmãos do Senhor, ele está falando justamente de que José e Maria, depois que Maria a Virgem foi concebida pelo Espírito Santo e ganhou e recebeu e gerou Jesus, que ela, depois disso, teve relações com José e eles geraram filhos. E está aqui, são os irmãos do Senhor. Mas agora, voltando ao assunto, Paulo continua no seu argumento. Primeiro ele apela à bebida e à comida, e agora ele apela para algo maior. Ele diz assim: não temos nós direito de levar conosco uma esposa crente como fazem os outros apóstolos, os irmãos do Senhor e Pedro. O MacArthur diz: não tenho direito de me casar com uma mulher cristã e tê-la ministrando comigo onde quer que eu vá. Os outros apóstolos, que é o que Paulo fala aqui, incluindo Pedro, em algumas versões fala de Cefas, se casaram.
Nós lembramos da cura de Jesus na sogra de Pedro. Então Pedro era casado e, pelo visto, em algumas das viagens do apóstolo Pedro, ele ia junto com a esposa. Os irmãos de Jesus, que alguns deles, entre eles Tiago, se tornou um dos líderes da igreja de Jerusalém, pelo visto também era casado e levava junto consigo a sua esposa. E Paulo aqui está dizendo que provavelmente era viúvo. Em qualquer caso, ele tinha o direito de se casar com uma crente. Embora ele escolheu o estado de celibato, ele tinha todo o direito do Senhor para se casar. Ele também tinha o direito, assim como os outros apóstolos, de levar a sua esposa com ele enquanto ele ministra e de tê-la apoiando junto com ele no ministério. O MacArthur acredita, com base nesse texto, de acordo com o seu comentário, que o sustento de um ministro deveria ser suficiente para abranger toda a família, mas nós acreditamos que um comentarista norte-americano falando disso é uma realidade. Nos Estados Unidos, é possível que uma pessoa sozinha trabalhe para o sustento de toda a sua casa. No Brasil isso não acontece, nem na igreja e nem na renda familiar. Então cabe aqui uma aplicação, mas o entendimento do MacArthur é que Paulo está falando sobre isso, que Paulo está dizendo que o ministro precisa estar suprido a ponto de suprir a família. Mas nós entendemos, é claro, que com a devida aplicação da América Latina e da situação que se vive hoje, precisa haver uma adequação desse entendimento de MacArthur. Mas o que nós precisamos manter é que precisa haver um entendimento, quando falamos do pastor, que nós estamos falando da família do pastor. O suprimento na vida do pastor deve suprir a necessidade da família. Talvez Paulo está deixando clara essa premissa, mostrando que além de que um pastor não precise escolher o celibato, como Paulo fez, depois de provavelmente viúvo, o pastor é livre para decidir casar. Isso é lícito. E a igreja precisa estar preocupada com o peso que repousa muitas vezes sobre a esposa e a família do pastor, que tanto executam juntos o ministério quanto lidam juntos com os problemas e deveriam ser providos juntos como família. Acontecem casos que a gente precisa celebrar um casamento. Já aconteceu uma vez de uma pessoa chegar e dizer: pastor, eu vou cobrir, no casamento muito comum hoje de cada um paga o seu, eu vou cobrir o seu jantar. Eu olho para o lado, tenho a minha esposa, que foi para estar junto comigo para abençoar aquele casal. Eu disse: amém, irmão. Obrigado. E eu creio que esse pode ser um bom exemplo de como é importante nós, como igreja, entendermos que a função pastoral, na maioria das vezes, quantas vezes nós temos que ministrar com irmãs, e essas ministrações são dirigidas às esposas, por uma questão de maior liberdade, esposas que não são pastoras, são esposas de pastor, mas cooperam no trabalho da igreja. E Paulo está falando sobre isso, não sou eu. A gente pode pensar assim: ah, pastor, mas eu acho que... Mas, irmãos, eu não estou falando aqui do que eu acho. Eu estou tentando explicitar aquilo que Paulo está dizendo. É Paulo que levantou a questão do casamento. E ele diz assim: olha, se os irmãos de Jesus podem levar consigo a sua esposa, eu não teria esse direito? É Paulo que está falando isso para a igreja de Corinto. E fazendo as pesquisas, eu encontrei um artigo de Sherry Thomas, uma mulher que aborda 10 coisas que a esposa do seu pastor quer que você saiba. Eu vou rapidamente citar para você. Ela está vivendo sob expectativas irreais dos outros e de si mesma. Ela provavelmente encontra amizades na igreja difíceis de lidar. Ela é prejudicada pelas críticas ao marido. Ela vive sob estresse e ambiguidade.
Sua justiça vem de Cristo, ela tem sua própria personalidade, ela tem um chamado, ela pode ter que lidar com dificuldades financeiras, ela compartilha seu marido com toda a igreja e ela é prejudicada por fofocas. Com um toque de sarcasmo, Paulo pergunta, no versículo 6, se você quiser acompanhar: ou será que só eu e Barnabé não temos o direito de receber sustento sem trabalhar? Paulo e Barnabé tinham tanto direito como os outros para obter o seu sustento no ministério, sem ter que trabalhar ao lado. Eles não deveriam pagar suas despesas, porque eles eram obrigados a fazê-lo. Eles faziam isso de forma voluntária. Portanto, o apóstolo Paulo aqui no versículo 6, ele conclui a primeira argumentação dele, que pelo fato dele ser apóstolo, ele reivindica um direito que ele teria. Agora eu preciso que o irmão me ajude fazendo aquele sorriso para que a gente continue. Amém. A palavra vai pegando, a gente vai ficando... O seu sorriso me abençoou. Amém? Segundo motivo, no versículo 7, é costume pagar os trabalhadores. E o versículo 7 diz assim: quem serve como soldado à própria custa, quem planta uma vinha e não come do seu fruto, quem apacenta o rebanho e não bebe do seu leite. Se o primeiro argumento de Paulo está baseado no seu apostolado, o segundo argumento de Paulo, Deus pega 3 modelos de trabalhos normais de coisas humanas. Não se espera que um soldado seja enviado à guerra às suas próprias custas. Espera, sim ou não? Não. Não se espera, o Estado paga para isso. Ninguém trabalha e planta uma vinha ou faz uma plantação sem esperar a recompensa de comer do seu fruto. Sim ou não? Finalmente, ninguém espera de um pastor que apacente um rebanho, aqui falando do pastor que cuida de animais, que apacenta um rebanho de ovelhas, que não tenha direito de receber do leite das ovelhas. Irmãos, esse é o argumento que o apóstolo Paulo está usando. Agora ele olha para 3 tipos de profissões comuns na época. Um dos comentaristas usa isso para trazer um sentido espiritual do ministério pastoral. O Barclay diz assim: o serviço cristão é como uma guerra, a ilustração que o apóstolo Paulo usa do soldado, é como a agricultura e a vida de um pastor de ovelhas. Envolve uma luta contra um inimigo, envolve o cuidado com as árvores frutíferas dos campos de Deus, envolve o cuidado como subpastor no cuidado com suas ovelhas. É possível reconhecer o direito de sustento dessas ocupações terrenas, quanto mais devemos ver no serviço do Senhor. Barclay faz a interpretação desse texto aplicando 3 facetas do ministério pastoral, mas nós vamos olhar somente para a comparação natural que o apóstolo Paulo faz. Ele disse: se um soldado não vai para a guerra de graça, se um agricultor ele planta esperando receber a colheita para poder ter alimento, se um pastor de ovelha não tem nenhum problema que ele beba do leite das suas ovelhas, haveria algum problema de um pastor poder receber sustento da igreja? E aqui eu faço uma reflexão minha. Se for sua, você está junto comigo, mas eu faço uma reflexão minha. E algumas coisas eu escrevi até as aplicações para realmente não errar nesse tema tão delicado, para que de forma alguma, porque eu tenho plena convicção que eu não estou falando nessa manhã para uma igreja descuidada com seus ministros, amém? Tenho plena convicção disso. Eu não estou falando para uma igreja que não coloque isso em prática. Eu quero lhe deixar tranquilo em primeiro lugar quanto a isso. Eu estou falando para uma igreja que vive isso, é um exemplo nisso, amém? Então quem sabe eu tirei um peso aí dos seus ombros. Mas como eu disse desde o início, eu quero em nome de Jesus, através da palavra, quebrar um paradigma que pode sim estar na nossa mente, inclusive como pastores, que às vezes parece que a gente se sente constrangido em dizer assim:
Isso é um peso. E Paulo diz: isso é um erro, isso está errado. Aquilo que o pastor Ivan me dizia, e graças a Deus eu tenho uma marca no meu ministério. É ruim falar da gente mesmo, nem deveria estar falando, mas como eu comecei eu vou terminar. Eu acho que eu tenho uma marca no meu ministério que é ser obediente. Do fundo do meu coração, por mais de uma vez eu pedi para o pastor Ivan, eu disse: pai, me dá essa autorização para que eu possa, no que diz respeito a sustento, trabalhar secularmente. E o pastor Ivan, com toda a paciência, dizia: filho, esse não é o projeto de Deus. O pai já tentou fazer isso no passado, isso não agrada a Deus. Vive com aquilo que Deus provê, e o que Deus não provê, te contenta com o que Deus proveu. E a minha preocupação não era contentamento, minha preocupação era constrangimento. Irmãos, eu estou falando isso porque isso acontece, isso está às vezes na nossa mente, isso está às vezes no coração, isso às vezes é um peso que se carrega. Aqui o apóstolo Paulo está dizendo: não é assim, e com diversos argumentos Paulo está dizendo: não admita que seja falado alguma coisa nesse sentido, porque está errado. E aqui eu faço uma reflexão minha: por que é tão fácil a gente ver o sustento em outras profissões e do pastor não? Todo irmão que trabalha recebe o seu salário todo mês e não fica constrangido com isso. Ou você vai receber o seu salário e vai chegar lá para o seu patrão e dizer assim: estou tão constrangido que tu me pagou um salário esse mês, cara, não consigo nem te olhar, estou com vergonha, eu vou gastar esse dinheiro, vou pagar minha luz, vou comprar comida para casa. Irmãos, parece engraçado, mas um trabalhador não se constrange de receber o seu salário, pelo contrário, ele reivindica. Se não recebe aquilo que é justo, ele vai para a justiça. Ele reivindica. Ninguém se constrange, a Bíblia diz: digno é o obreiro do seu salário. Ninguém se constrange, irmãos. Nem o rico que ganha milhões se constrange em receber milhões de uma empresa que ele construiu. Ele não vende um produto que dá uma comissão grande e diz: ai, cara, eu estou com pena de ti, que tu tem que me pagar tanto de comissão. Por que eu consigo numa profissão fazer esse movimento na minha mente, não me constranger? Antonella passou por uma dificuldade alguns anos atrás de uma calcificação na mama, e nós tivemos que fazer uma cirurgia. Nós não estávamos seguros com o plano de saúde, e durante toda a nossa vida, o nosso casamento, a gente adquiriu um automóvel, era um Fit, não lembro o ano. A questão é que naquela época custava 24 mil reais, corrijo, 27 mil reais. E eu lembro que nós procuramos o melhor especialista para que a Antonella não precisasse passar por 3 ou 4 cirurgias. Estávamos preocupados com a possibilidade de um câncer. E fomos lá, não medimos esforço nenhum. E a gente, numa cirurgia que levou 3 horas, eu lembro como se fosse hoje, eu falei com o irmão da igreja que trabalhava com venda do carro, ele me abençoou comprando o carro imediatamente, descontou somente a comissão e depositou o dinheiro. Eu lembro que eu fiz 3 cheques, e um carro que eu levei quase que a vida toda de casamento para a gente conquistar, a gente em questão de 3 horas de cirurgia, eu dei um cheque para o hospital, ou melhor, 4, um cheque para o hospital, um cheque para o anestesista, um cheque para a doutora e um cheque para o cirurgião. E o carro, nenhum dos 4 me pediram perdão, dizendo assim: não precisa, tu vendeu o teu carro, tadinho. Eles poderiam dizer: eu salvei a vida da tua esposa. Não estou menosprezando, estou usando um exemplo de um profissional que não se sente constrangido.
no horário de um advogado em uma causa são altos. Vencemos uma causa agora no condomínio. Eu disse, cara, vai entrar tanto para o condomínio, vai dar para fazer bastante coisa. Eu disse, não, faltou os honorários. Daí tu pensa, tá, cara, uma fatia assim que eu digo, opa! Até hoje o advogado não me ligou para pedir desculpa. Tem gente que diz assim, irmãos, parece engraçado, mas não precisa ser engraçado, porque é o trabalho do advogado. Assim como é o trabalho do corretor de imóveis. Ele não pôs um tijolo naquela casa, ele não investiu nada naquela casa, e ele vendeu aquele imóvel, ele pega uma fatia daquele valor, por causa do trabalho de venda, de documentação. Isso não é constrangedor, isso é o trabalho daquele profissional. Aquele irmão que foi lá e trabalhou e fez algum serviço, prestou um serviço, depois você vai lá tranquilamente, você paga o valor daquele serviço e ninguém se constrange, nem quem paga e nem quem recebe. Raramente se questiona isso, se critica esse profissional ou faz com que ele se sinta mal. As 3 perguntas ou exemplos retóricos de Paulo têm respostas óbvias. Ninguém paga para ser soldado, é soldado de dia e trabalha de noite para poder comer, comprar roupa e ter onde morar. Eles recebem tudo o que é necessário para exercerem a sua função e um salário. E assim os demais agricultores e pastores de ovelhas. Todos os 3 tipos de trabalhadores são pagos pelo seu trabalho. É uma coisa habitual, legítimo e esperado. E aqui o Barclay pergunta, por que não pode ser verdade para os obreiros de Deus também? Aqui a gente pode fazer um monte de perguntas, se esse sentimento às vezes paira no nosso coração por uma desvalorização da função pastoral ou dos ministros. Isso aqui são perguntas que eu não vou responder e não consegui responder. Acho que não. Talvez mais por uma dificuldade de misturar aquilo que é espiritual com aquilo que é material. Acho que é mais isso. Terceiro argumento do apóstolo Paulo, no versículo 8 até o 11, ele diz assim: além de eu ser apóstolo, além de no mundo material as coisas acontecem assim e não tem problema, ele no versículo 8 ele fala da lei de Deus, ele apela para a lei, para o Antigo Testamento. Ele diz, eu não digo isso do ponto de vista meramente humano. Agora ele sai da esfera humana, ele diz, eu não estou falando isso só da minha cabeça, ou comparando o ministério com uma função secular. Ele diz mais, a lei não diz a mesma coisa. Ele pergunta para os irmãos que estão lá em Corinto, ele diz, a lei que vocês conhecem, a Torá, o Antigo Testamento não diz a mesma coisa. Pois está escrito na lei de Moisés, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando cereal. Por acaso é com bois que Deus se preocupa? E aqui aqueles que defendem os animais, isso aqui não é um texto que desvaloriza os animais. Paulo não está citando o Deuteronômio dizendo assim, Deus não se preocupa com os animais, não. Paulo está dizendo, Deus usa essa referência para falar do ministério dos homens e não dos animais. Porque ele diz, não amordace o boi enquanto ele estiver debulhando o cereal. Ele cita um texto do Antigo Testamento, da lei de Moisés, e ele faz a aplicação e a explicação. Ele diz, por acaso é com os bois que Deus está se preocupando? Não é certamente por nossa causa que ele diz, sim, isso foi escrito em nosso favor. Porque o lavrador quando ara e o debulhador quando debulha devem fazê-lo na esperança de participar da colheita. Se entre vocês semeamos coisas espirituais, seria demais colhermos de vocês coisas materiais? Aqui Paulo apela para a lei, para um texto do Antigo Testamento que fala sobre o sustento dos sacerdotes. E Paulo tinha todo o direito de aplicar o princípio para si mesmo. Se os homens que trabalham para os homens devem ser pagos pelo seu trabalho, com certeza os homens que trabalham para Deus podem ser pagos pelo seu trabalho também, disse MacArthur. E aqui é onde o apóstolo Paulo, depois de fazer essa comparação com a lei de Moisés, ele traz uma outra premissa que resolve aquele problema do que é espiritual e do que é material. Paulo diz assim, se nós temos semeado entre vocês semente espiritual, será demais
se recebermos de vocês alguma recompensa material? Irmãos, mais explícito e claro do que está nesse texto, eu desconheço qualquer outro texto. A única diferença do princípio, quando aplicado ao serviço do Senhor, é que o pagamento material é dado para um trabalho espiritual. E tem outros dois textos de Paulo que reforçam essa verdade. O primeiro está em Gálatas, que diz assim, Gálatas 6,6: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Irmãos, nós temos muito testemunho disso dentro da igreja. Tem irmãos da nossa igreja que quando vão fazer arroz de leite, lembram dos pastores, eu acho que lembram desse texto, e diziam assim: o que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Tem uns irmãos que nos abençoam com erva mate, e eu e o pastor Vanderlei, a gente sempre está provando e discutindo erva mate. Esses dias ele disse para mim, disse: Olavo, que erva é essa? Eu às vezes digo a fonte para o pastor Vanderlei, às vezes não. Eu digo, não, essa erva aqui o irmão fulano de tal me traz quando ele viaja, e é maravilhosa. Porque irmãos, movidos pelo Espírito, de vez em quando estão viajando, tem um irmão que viaja, um novo convertido, eu não quero citar nome para não constranger quem faz, e também não entristecer outros que fazem isso e outras coisas. Irmãos, nós temos muito mais testemunhos no meio dessa igreja, de coisas que nós podemos lembrar, e dizer assim, poxa vida, por isso Deus tem abençoado a igreja de forma tremenda. Um irmão novo convertido que viaja e diz: pastor, lembrei de ti, passei num lugar, trouxe um queijo e um salame. Daí eu fico pensando assim, mas por que o irmão lembrou de mim? Por quê? Lembra também. Ele disse: eu já passei na casa do pastor Ivan e deixei. Eu disse: não deixa, que é meu lá, viu? Deixei na casa do pastor Ivan e agora estou deixando aí para ti, pastor. Para quem que eu entrego? Eu disse: irmão, esse tipo de coisa não entregue para ninguém, direto na minha mão. Se entregar para o pastor Carlos, ele já vai ficar com a porção dele, então não faça isso. Irmãos, todos nós aqui podemos dar testemunhos disso sendo praticado no meio da nossa igreja. Por isso que a palavra hoje, por mais que ela possa servir de exortação para mim, que sou pastor, sou um desses ministros que sou alvo dessa ministração, e às vezes tenho paradigmas errados na mente. Você, por mais que você seja uma pessoa que pratica isso, pode também ter algum paradigma errado na sua mente, e que a palavra hoje possa nos ajudar a entender. Paulo diz, e mais para frente Paulo recomenda a Timóteo, ele diz assim: os presbíteros que lideram bem a igreja são dignos. Irmãos, esse texto aqui é mais forte ainda, ele diz de dupla honra. E esse texto vem do original honorários. A gente diz assim: é ruim falar disso no púlpito. Paulo, irmãos, está na igreja, está na Bíblia. Estou citando um texto que está na Bíblia. Paulo diz para Timóteo, os presbíteros, falando dos líderes da igreja, daqueles que lideram bem a igreja, são dignos de dupla honra, especialmente aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Irmãos, esse texto faz eu refletir sobre três coisas, que eu queria que você repetisse comigo, se for possível, sorrindo, tá? O trabalho espiritual é um trabalho. É um trabalho desafiador. E muito importante. O trabalho espiritual é um trabalho, porque é espiritual, parece que não gasta tempo, mas gasta. O trabalho espiritual é um trabalho. Paulo diz para Timóteo: aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. Aqueles cujo trabalho é a pregação e o ensino. E daí tem aquela piada que a gente conta, né? Quando perguntam: qual é a tua profissão? Eu disse: eu sou pastor. E no que tu trabalha? A gente deveria responder dessa forma:
pastoreio é um trabalho. Está hoje até dentro das categorias de empregos, ministros evangélicos, ministros do Evangelho. E Tessalonicenses diz assim: agora lhes pedimos, irmãos, que tenham consideração para com os que se esforçam no trabalho entre vocês, que os lideram no Senhor e os aconselham, tenham-nos na mais alta estima, com amor por causa do trabalho deles. Segundo, esse trabalho é desafiador. E agora eu quero ler, eu vou tentar fazer uma leitura bem dinâmica para caminhar para a conclusão da mensagem, o último ponto. Mas o restante, ou uma boa parte desse artigo, que depois, se você quiser ler em casa, me pareceu um artigo muito interessante, intitulado Quem Cuida do Seu Pastor, de Edilson de Lira. Ele fala dos desafios do ministério pastoral, que às vezes a igreja não tem por que saber se não é dito. Eu acho que aqui está muito bem colocado. Ele diz: após centenas de anos de procura, achou-se o pastor perfeito. É um líder que consegue agradar a todos. Gostei muito dessa segunda parte aqui. Ele consegue pregar 1 hora dentro de 30 minutos, agradando quem gosta de uma pregação rápida e quem gosta de um ensino profundo. Ele é divertido e é muito sério. Ele condena o pecado, mas sem apontar o dedo para confrontar ninguém. Ele trabalha diariamente das 8 às 22 e faz de tudo, da faxina da igreja, a preparação dos sermões. Mantém a igreja na excelência, mas sem exigir compromisso das pessoas. Não trabalha fora e não incomoda a igreja com suas necessidades financeiras, mas está sempre bem vestido e de carro novo. Está disponível para suas ovelhas 24 horas. E é um marido sempre presente. Sua igreja está sempre pronta para dar. Sua igreja está sempre pronta a dar, ajudar os pobres e fazer missões, mas nunca incomoda o povo pedindo ofertas. Tem a energia de um jovem de 30 e a experiência de um senhor de 50. Ama trabalhar com os jovens e dedica-se integralmente a cuidar dos idosos. Sorri o tempo inteiro, apesar de se manter sempre sério, porque é seriamente dedicado a manter seu senso de humor. Visita diariamente 10 pessoas e passa o resto do tempo livre evangelizando, mas sempre que precisamos dele, pode encontrá-lo em seu gabinete. Seus olhos são azuis ou castanhos, conforme a necessidade. Está sempre em forma e come tudo o que as pessoas o oferecem. Ele é um homem que vive reservado para a oração, mas sempre está lendo um livro, e é carismático e faz amizades novas todo dia. Confia rapidamente nas pessoas e entende que elas precisam de um tempo para confiar nele. Preparou-se tanto para assumir esse nível de pastoreio, que quando ficou pronto, não tinha mais idade para pastorear. Além da expectativa irreal, o povo da igreja muitas vezes funciona como as multidões do mundo. Esquecem rápido dos sacrifícios e doações do líder, mas lembram com força e até crueldade das suas falhas. Se um pastor prospera, questionam se ele é íntegro com o dinheiro do Senhor. Se passa necessidade, questionam se ele é um bom e sábio administrador. Se não fala dos problemas, é orgulhoso. Se abre o coração, é fraco. Se uma tragédia acontece, muitas vezes a primeira reação não é o abraço amigo, o suporte material ou as orações, mas as perguntas: será que ele está mesmo no centro da vontade de Deus? O próprio pastor também tem sua parcela de culpa no isolamento, pois muitas vezes é tentado a esconder sua humanidade, com medo de perder sua autoridade ou sua suposta aura de um ser espiritualmente superior. Mas um pastor pode jogar videogame, um pastor pode jogar futebol, pastor, o Senhor vai ao cinema. Os líderes maduros precisam descobrir que a opinião pública é uma das fontes mais instáveis de sustentação de liderança a longo prazo para o pastoreio. Vejam o apóstolo Paulo em Malta, mordido por uma víbora. Logo após o naufrágio, as pessoas diziam: é amaldiçoado. Poucos minutos após, quando viram que ele sacudiu a víbora, estava vivo, diziam: é um Deus. Numa hora você foi
colocado pelo próprio Deus, é inspirado pelo Espírito, melhor pessoa para o cargo. É nesse mar de opiniões inconstantes que o pastor precisa amadurecer na sua firmeza, nas instruções divinas. Jesus disse aos discípulos: como que posso comparar essa geração? As pessoas se comportam como crianças mimadas reclamando dos pais. Queremos pular corda, mas vocês estão sempre cansados. Queremos conversar, mas vocês estão sempre ocupados. João veio jejuando e foi chamado de louco. Eu cheguei festejando e fui chamado de beberrão, amigo da ralé. As pesquisas de opinião não parecem valer muita coisa, não é? Só com a experiência é que se comprova a verdade. Texto Quem Cuida do Seu Pastor, de Edilson de Lira. Ele tem muito mais conteúdo, eu deixo como recomendação para os irmãos, como boas coisas práticas da vida pastoral. Por fim, é um trabalho muito importante e valoroso. Nenhuma, nem duas, nem três vezes eu escutei dos lábios de irmãos que passaram por vales muito escuros, e nós tivemos a oportunidade de estar do lado. Eu pude escutar uma palavra que alegrou muito meu coração e me ensinou, porque a vida toda eu não tive um pastor, eu tive um pastor. Então é sempre muito difícil saber o que é pai e o que é pastor. Então eu sempre tive o pastor mais presente de todos, meu pai. Nunca tive experiência de ter um pastor que não é meu pai. Então a gente precisa aprender como é que se dá na prática o cuidado de um pastor. E as 2 ou 3 vezes que eu escutei a palavra na boca desses irmãos em momentos difíceis que a gente foi visitar, esteve junto, eles olharam e esses 2 irmãos disseram a mesma palavra: como é bom ter pastor. Isso para mim foi um entusiasmo. E esse texto nos faz refletir sobre a importância do trabalho espiritual. É um trabalho, e é um trabalho muito importante e valoroso. Disse Barclay: as contribuições do apóstolo nas coisas espirituais eram incalculáveis. Portanto, se ele pedisse um pouco de sustento material, que importância teria? A gente geralmente usa recursos para valorizar o que a gente dá valor. É ou não é? A gente às vezes está num aniversário de casamento e a gente vai no mercado porque a gente quer fazer mais do que dizer para a esposa eu te amo. A gente quer ir lá e acompanhar aquele amor com um presente material. Mas o amor é uma coisa intrínseca, uma coisa emocional. A gente quer materializar aquilo. E eu acredito muito que a gente investe naquilo que a gente dá valor. Aqueles pais que dão valor na educação dos seus filhos investem às vezes numa escola particular, se podem. Tem famílias que dão muito valor à casa própria, deixam de sair comer fora para investir na casa, porque eles dão valor à premissa de ter uma casa própria. Outros acham que não é o mais importante e que inclusive o aluguel é mais rentável do que pagar um financiamento imobiliário. E eu creio que Paulo está dizendo é justamente isso, é levantando o valor do ministério das coisas espirituais. E por fim, do versículo 12 ao 15, Paulo diz assim: se outros têm o direito de ser sustentados por vocês, não temos nós ainda mais, mas nós nunca usamos desse direito. Ao contrário, suportamos tudo para não pôr obstáculo algum ao evangelho de Cristo. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no templo alimentam-se das coisas do templo, e os que servem diante do altar participam do que é oferecido no altar? Aqui que MacArthur traz mais 2 aplicações que eu não vou entrar. Uma delas ele diz que Paulo faz uma comparação dos outros que eram sustentados, e Paulo faz uma outra comparação novamente dos sacerdotes. Mas eu quero encerrar com a última afirmação, a ordenança de Jesus no versículo 14. Da mesma forma, o Senhor ordenou àqueles que pregam o evangelho que vivam do evangelho. Paulo ensinou isso por causa do seu apostolado. Paulo ensinou isso porque, tomando como exemplo as profissões, Paulo ensinou isso porque, no ponto 3, está na lei de Deus. E Paulo ensinou isso porque Jesus ordenou.
Jesus não só ordenou, como diz a palavra, que Jesus foi sustentado nos seus 3 anos de ministério por um grupo de mulheres ricas. Interessante, né? Um grupo de mulheres que admiravam o ministério de Jesus, sustentou Jesus e os seus discípulos durante esse tempo, para que eles pudessem se dedicar exclusivamente ao Evangelho. A Bíblia diz que Jesus foi sustentado. Nós sabemos a história que o próprio Judas era o tesoureiro, né? E um dia uma mulher vai lá e quebra um perfume de Jesus, e Judas está ali questionando, diz: mas o valor é muito alto para derramar assim, que desperdício. E o escritor do Evangelho faz questão de colocar ali que o que Judas estava preocupado não era com o zelo, mas porque ele colocava a mão na sacola das contribuições, a mais do que era a porção dos discípulos. Ele separava, ele desviava, né? Ele mostrava o coração de Judas já naquela história. Mas a Bíblia diz que havia um sistema de provisão dos discípulos de Jesus. E aqui Paulo usa o último argumento, que é justamente: aqueles que proclamam o Evangelho devem obter o seu sustento do Evangelho. Daí você vai perguntar assim: mas pastor, quero terminar com essas 2 perguntas. Pastor, mas se Paulo ordena e termina dizendo que Jesus ordenou que aqueles que proclamam o Evangelho devem obter sustento do Evangelho, Paulo desobedecia? Porque Paulo, tanto nesse texto quanto nos próximos versículos, ele deixa claro que ele se absteve desse direito, por algum motivo que nós vamos ver domingo que vem. E eu gostei de uma das afirmações de um dos comentaristas, que ele disse assim: o Senhor ordena ao seu povo que ofereça apoio a quem ministra para eles, mas Ele não ordena que aqueles que ministram aceitem o apoio. Então essa é uma ordenança para a igreja, que esteja preocupada em prover o sustento dos seus ministros, mas não é uma ordenança para os ministros que tenham que sim ou sim viver exclusivamente desse sustento, desse apoio. Porque o seu pastor adquire um bem novo, ou porque tem certo tipo de vida. Será que eu me incomodo ao ver o outro em uma condição melhor do que a minha? Será que isso produz prejuízo na minha fé? Eu não quero com essa mensagem respaldar parte do sentimento que existe. É por causa de alguns exageros de alguns pastores. E a Bíblia diz que a vida do presbítero deve ser uma vida moderada. E às vezes nós vemos exemplos de servos do Senhor que não são moderados, e por causa disso acaba se estabelecendo um mal-estar e um preconceito. E eu não estou com isso de forma alguma ratificando ou assinando em prática algumas atitudes que eu critico de colegas e amigos pastores, de coisas que eu acredito que um pastor deveria se abster, deixar de fazer, deixar de usar. Eu acho que tem algum tipo de marca de carro que o pastor não deveria usar. Não deveria. Mas ele ganhou. Isso aqui é pensamento meu. Veio o André e me deu uma Ferrari. Eu estaciono aqui na frente de uma Ferrari. Mas eu ganhei, irmão. Pastor, cara, tu é pastor, não dá. Não dá. A função que tu escolheu não... Por quê? Porque o pastor tem que ser moderado, irmão. Quem anda numa Ferrari? Oi? Dá Ferrari para o pai, né? Não dá, porque ele é pastor também. Então, irmãos, eu não estou com essa mensagem hoje ratificando, sustentando algum tipo de palavra ou de exagero que possa ser cometido. Não, os irmãos me conhecem. Pelo menos eu me esforço para a gente sair de viagem, pago por uma escola que nos convidou para ir para Minnesota. Antes de sair, eu disse para os irmãos o motivo, que os custos, a origem dos custos, com o cuidado de não entristecer ou prejudicar a vida de ninguém.
com qualquer tipo de pensamento. E eu creio que precisa haver moderação. Mas o meu convite nessa manhã não é que você sente numa cadeira de julgamento para julgar essas atitudes. Mas nós, os pastores que estamos escutando, precisamos fazer uma reflexão para que fujamos da vaidade ou de qualquer outra atitude indevida. O convite é entender o que a palavra diz sobre isso e como a igreja deve se comportar e como o pastor deve se comportar. E agora eu encerro de verdade. Pastor, eu vim hoje para receber uma palavra que abençoasse a minha vida. Eu vim hoje receber uma palavra para abençoar o meu ministério, a minha casa, a minha família. Deixa eu dizer uma coisa para você. Tem um texto, e eu quero encerrar com esse texto, que está lá em Filipenses, capítulo 4, versículo 19, que me dá todo o argumento nessa manhã para dizer que se você colocar em prática essa palavra, você está abençoando a sua vida, amém? Tem uma promessa que diz no versículo 19: o meu Deus, de acordo com as gloriosas riquezas que Ele tem, eu estou na NTLH, vou para a NVI, 4,19: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quem é que quer essa promessa sobre a sua vida? Eu quero. É Deus dizendo: meu Deus suprirá todas as suas necessidades. É assim que diz o texto? Sim, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Mas o contexto desse texto é que Paulo está agradecendo algumas igrejas. Ele diz: eu estou suprido em tudo. Eu agradeço a esses irmãos que, mesmo não estando mais pastoreando aí, continuam me enviando ofertas que vieram através de Epafrodito. E essas ofertas são uma semente na minha vida e no meu ministério. E depois disso, Paulo diz, e lança a palavra profética sobre a igreja, a palavra de bênção: o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Quero encerrar essa mensagem dizendo para você que é a vontade do nosso Senhor que sejamos generosos com os nossos ministros, pastores. Isso agrada a Deus, amém? Isso agrada a Deus. Eu faço hoje de manhã, pastor Ivan, entreguei a mensagem. Se em alguma palavra, alguma colocação, alguma aplicação, eu de alguma forma não me expressei da melhor forma possível, coloquem tudo isso no crédito da nossa humanidade. Se Deus estivesse aqui falando sozinho, sem mim, seria perfeito. Através de mim não é perfeito, mas que o Senhor possa deixar no nosso coração essa verdade do Senhor, da palavra, que pode quebrar um paradigma na nossa vida e vai nos tirar um obstáculo muito grande para a nossa fé. Eu creio nisso, irmãos. Vai nos tirar um obstáculo muito grande às vezes para a nossa fé, de podermos estar mais tranquilos a respeito desse assunto que às vezes incomoda tanto a nossa mesa, incomoda tanto o nosso pensamento, as nossas conversas, que através disso o Senhor possa nos abençoar para que a nossa caminhada não venha se deparar com algum tipo de obstáculo. E semana que vem, se você estiver curioso a ver o que o apóstolo Paulo fala no final desse texto, é poderosíssimo, e ele fala do seu ministério de evangelização e de pregação do evangelho, que não depende desse sustento, vem muito antes do sustento. Ele diz: cara, não vou dar nenhum briefing para você, antecipar nada. Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado, Senhor, porque tu tens plantado no coração não só da igreja, mas dos pastores, dos ministros, dos obreiros, dos líderes de ministérios, esse coração que o apóstolo Paulo recomenda aos coríntios, um coração generoso. Senhor, nós já estamos completando a nossa segunda etapa de um milagre, que é a aquisição do nosso novo prédio. Senhor, tu tens nos abençoado de uma forma tremenda, como famílias, como igreja, como corpo de Cristo e também como pastores.
E, Senhor, que a Tua palavra nessa manhã possa encontrar espaço no meu coração. E tanto me abençoar, Senhor, para que eu possa continuar sendo generoso para, Senhor, que eu consiga entender e compreender aquilo que o apóstolo Paulo recomendou à igreja de Corinto. E depois colher os frutos, ó Pai, de cada semeadura, de cada semente lançada. E, Senhor, quem sabe algum tipo de paradigma ou de preconceito que possa existir no coração ou na mente, ó Pai, de qualquer pessoa que seja, que através da ministração da palavra, assim como a palavra, ó Pai, transformou a minha vida, alguns paradigmas tão profundos que eu tinha sobre pensamento de mundo, sobre pensamento de Bíblia, sobre pensamento de igreja, Senhor, que a Tua palavra nessa manhã também possa, ó Pai, transformar, quem sabe, algum tipo de paradigma que me atrapalha, Senhor, no desenvolvimento espiritual. E são, ó Pai, às vezes o sustento dos ministros. Paizinho, que em nome de Jesus possamos crescer para amadurecermos nesse entendimento a cada dia, não somente como igreja, mas também como pastores, sendo, ó Pai, sempre moderados e sábios em tudo, para não servirmos jamais de pedra de tropeço para os novos, Senhor. Que em nome de Jesus a Tua presença, o Teu Espírito possa ministrar a nossa vida de uma forma especial nessa noite, nessa manhã. Assim, Senhor Jesus, como logo mais no culto da noite. E que ao colocarmos em prática essa palavra, Senhor, o Teu Espírito possa continuar abrindo as portas, as janelas dos céus, sobre a vida de cada família e sobre a vida da Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém e amém.